Olá, meus amigos, saudações a todos, espero que estejam todos bem. Antes de mais nada, gostaria de agradecer por essa oportunidade de estar fazendo parte aí, dando a minha contribuição ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. É muito importante estudar o Livro dos Espíritos e mais ainda estudar em grupo, em conjunto, para que haja essa troca de ideias e visões onde cada um vai perceber, né, uma nuance diferente do outro e a gente vai acrescentando as nossas opiniões e crescendo juntos no entendimento e na percepção das ideias a respeito da doutrina espírita. E hoje eu vou falar sobre o item, a questão 88 a 92, que chama Forma e Ubiquidade dos Espíritos. Ubiquidade a gente pode entender como aquela faculdade de quem de quem está em vários lugares ao mesmo tempo, né? Então a gente vai ler aqui através das questões feitas por Kardec como que isso ocorre. Eu vou fazer uma leitura da questão e das respostas e depois vou tecer um breve comentário para que a gente possa desenvolver o assunto no nosso grupo de estudo. A questão 88, Kardec pergunta: os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? A resposta: aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. Eles são, se o quiserdes, uma flama, um clarão ou uma centelha etérea. Aqui tem um adendo, né? Onde no próprio livro ele avisa. Todo esse trecho, tudo isso que vai ser lido, se refere ao espírito puro, ao espírito desprovido de perispírito, né? Então a gente não pode confundir com os espíritos menos evoluídos, tá? E a questão continua na 88A. Essa flama ou centelha tem alguma cor? Para nós, os espíritos, ela varia do escuro ao brilho do rubi, de acordo com a menor ou maior pureza do espírito. Representam ordinariamente os gênios com uma flama, com uma estrela na fronte. Essa é uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na no alto da cabeça por ser ali que se encontra a sede da inteligência. Questão 89. Os espíritos gastam algum tempo para cruzar o espaço? Resposta: sim, mas rápidos como o pensamento. 89A, que é um desdobramento da pergunta. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Resposta: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também o está, pois é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. A questão 90, Kardec pergunta: o espírito que se transporta de um lugar ao outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado para onde deseja ir? Resposta: uma e outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se quiser, dar-se conta da distância que atravessa, mas essa distância pode também desaparecer por completo. Isso depende da sua vontade e também da sua natureza, se mais ou menos depurada. Questão 91. A matéria oferece obstáculos aos espíritos? Resposta: não. Eles penetram tudo. O ar, a terra, as águas, o próprio fogo lhes são igualmente acessíveis. Questão 92. Os espíritos têm o dom da ubiquidade, ou, em outras palavras, o mesmo espírito pode dividir-se ou estar ao mesmo tempo em vários pontos? Resposta: não pode haver divisão de um espírito, mas cada um deles é um centro que irradia para diferentes lados.
e é por isso que parecem estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol, que não é mais do que um, e não obstante irradia por toda parte e envia os seus raios até muito longe. Apesar disso, ele não se divide. Questão 92A, Kardec ainda questiona: todos os espíritos irradiam com o mesmo poder? Resposta: bem longe disso. O poder de irradiação depende do grau de pureza de cada um. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um deles pode estender o seu pensamento em diversas direções, sem por isso se dividir. É somente nesse sentido que se deve entender o dom da ubiquidade aos espíritos, como uma fagulha que projeta ao longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte, como ainda um homem que sem mudar de lugar e sem se dividir pode transmitir ordens, sinais, produzir movimentos em diferentes lugares. Bom, o primeiro ponto, né, a se relembrar, a se afirmar, é o fato de que estamos nos referindo em todas essas questões a espíritos mais evoluídos, né, espíritos puros, que já não têm mais perispírito, né? Então, para a gente não poder confundir com os espíritos que ainda estão mais próximos de nós, né, do nosso nível evolutivo. Então, nós estamos falando de espírito puro. Então, aí esses espíritos puros, eles vão ter essas qualidades, né, que são as qualidades de viajar de uma forma mais rápida, a velocidade do pensamento, de estar em outros lugares, de se projetar, né, em lugares diferentes ao mesmo tempo, e como ele fala, sem que para isso ele tenha que se dividir, sem que para isso ele tenha que se transformar em mais um, em ser mais de um, né? Assim como ele dá um exemplo que a luz do Sol, o Sol é um só e ele irradia em diversos lugares diferentes ao mesmo tempo. Ele pode estar aqui, pode estar a quilômetros de distância pela sua irradiação e pela sua grandeza. Então, a gente começa a ter uma ideia, né, de como são esses espíritos puros. Primeiro ele fala aqui, né, da forma que eles teriam. Ele faz uma pergunta. Então, os espíritos falam: aos seus olhos não, aos nossos olhos materiais não, mas aos olhos mais puros, sim, né? Pode chamar de clarão, centelha eterna, né? E como eles falam, varia do brilho de um rubi, que é um pouco mais escuro, ou um pouco mais claro, mais radiante, de acordo com seu estado evolutivo, né? E aí ele vai falar sobre o transporte, né, que é na velocidade do pensamento. Por exemplo, então ele fala aqui que o espírito ele pensou, ele como se já estivesse no local onde ele deseja ir. Mas para isso, para a gente, isso é um pouco complicado, porque os nossos pensamentos ainda estão mergulhados na matéria. O pensamento de um espírito mais puro já é um espírito, já é um pensamento, creio eu, de uma forma mais diferente, né? Uma coisa mais concentrada, de uma forma mais, acho que treinada, né? Digamos assim, que já aprendeu a, dessa forma, já se transportar. Então, nessa velocidade. E aí ele pergunta se ele pode ver o caminho que ele, por exemplo, eu faço um pensamento daqui do outro lado do planeta. Então, eu consigo ver esse transporte? E eles respondem: pode ser que sim, pode ser que não, dependendo da escolha dos espíritos, né? E ele fala que os espíritos, nada é obstáculo para eles, né? Nem a água, nem o ar, nem mesmo o fogo se torna um obstáculo para um espírito mais puro, né? Então, por isso que ele pode também se projetar em vários lugares diferentes ao mesmo tempo. Fala que não pode ter a divisão, mas que essa ubiquidade é nada mais do que a irradiação, né,
do seu pensamento e da sua luz, da sua projeção, de acordo com o pensamento, né, o pensamento de um espírito mais puro. E ele termina falando aqui, né, cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um deles pode estender o seu pensamento em diversas direções, sem por isso se dividir. E só nesse sentido ele deve se entender o dom da ubiquidade dos espíritos, como uma fagulha que projeta ao longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte, né? Como ainda um homem que, sem mudar de lugar e sem se dividir, pode transmitir ordens, sinais, produzir movimentos ou lugares diferentes. Ainda existe muita coisa para a gente aprender, né? Em termos de física, em termos de aprender mesmo na matéria, né? Então, a doutrina espírita ainda tem muito o que ensinar, e a gente ouve muito nas questões de Kardec os espíritos responder que o nosso próprio, o nosso próprio vocabulário não compreende a grandeza do que existe no mundo material, né? Então a gente vai tendo uma ideia através dos exemplos que eles vão dando, através dessas passagens que a gente vê no livro dos Espíritos, para a gente poder ter uma ideia. E nada melhor do que esse estudo dessa forma como a gente faz, né? Onde a leitura de um trecho pode ser interpretada de uma forma por mim, uma outra forma por um outro amigo, por um outro colega, por um outro estudioso, e a gente coloca essas formas de compreensão, né, e vai achando pontos convergentes e completando para que a gente possa ter uma ideia mais ampla, né? Então, assim, é um trecho curto, com algumas poucas questões, né? E eu deixo aí a continuidade para a gente fazer aí no grupo. Eu espero que eu tenha conseguido passar a ideia um pouco, de uma forma um pouco clara, né? Por isso que eu faço a leitura, para que a leitura ela já é autoexplicativa, né? Então, por isso que eu começo com a leitura. E eu espero que a gente possa desenvolver esse assunto de uma maneira em que todos possamos compreendê-la da melhor maneira possível. Eu já me despeço por aqui, pedindo ao nosso Mestre Jesus que abençoe o nosso entendimento, que abençoe o nosso estudo, que permita que a gente possa compreender e enriquecer o nosso conhecimento com mais essa leitura. A todos, eu desejo que fiquem bem e que a gente possa terminar essa discussão agora, dar continuidade, aliás, nessa discussão agora no grupo. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.